E a pergunta é a seguinte: você consegue explicar assim, basicamente, que o pessoal assim, porque às vezes a gente vê a recuperação judicial, né, pensa que é um processo infindável, né, pensa que é uma coisa assim vai passar não sei quantos anos, décadas, né, é processo para dar calote. Tem gente que pensa que é processo para dar calote, que a empresa quer dar calote. Então assim, explica um pouquinho pro pessoal como é o andamento assim. Eu sei que tem muitas etapas, né, tem muita coisa. Assim, mas bem por alto, assim, as etapas que pode entrar na recuperação judicial, as principais, assim, as etapas chaves, assim, né, que tem nesse andamento, né? Explica para o pessoal. O processo de recuperação judicial ele inicia com a apresentação de um pedido ao juiz, né? Você vai preparar uma petição, logicamente tem todo um trabalho anterior a isso, né? Porque é preciso fazer um levantamento de diversos documentos que a lei coloca como necessários, documentos contábeis, documentos relativos às constitutivas da sociedade, documentos relativos aos próprios sócios. Então, há toda uma preparação anterior, né? E feito essa preparação, se apresenta um pedido ao juiz dizendo: olha, excelência, sou uma sociedade empresária que tem X anos constituída e por tal e tal e tal e tal razão estamos enfrentando uma crise econômico-financeira e essa crise nós não conseguimos superar, né, sem recorrer a alguns mecanismos que a recuperação judicial proporciona. Então, feito esse pedido, o juiz ele vai averiguar se estão atendidos os requisitos que a lei coloca como condições para que a recuperação judicial ela tenha prosseguimento. E uma vez presentes os requisitos, o juiz ele defere o processamento da recuperação judicial. Então, nesse momento, se inicia o período de suspensão dos 180 dias, né, de execuções que estejam sendo movidas contra a empresa. Então, durante esse período, é um período que o legislador entendeu como necessário para que se possa fazer uma reorganização da própria empresa, para que ela possa preparar o seu plano de recuperação, que vai ser objeto de deliberação. Então, é o intervalo que o legislador pensou como necessário para que se possa fazer essa organização. Então, é deferido esse período de suspensão de 180 dias, que pode ser prorrogado, conforme algumas previsões na Lei de Recuperação Judicial. E nesse momento inicial que se defere a recuperação judicial, há uma publicação de uma relação de credores, que é uma publicação que se faz no Diário Oficial, dizendo para o público em geral que aquela pessoa jurídica entrou em recuperação judicial e que tem como credores as pessoas ali elencadas. Inclusive vai no nome, né? No nome empresarial fica em recuperação judicial. Fica em recuperação judicial, Que às vezes isso até algumas pessoas entendem como algum motivo que poderia manchar a pessoa, o nome da empresa, né? Porque a recuperação judicial ficou um pouco vamos dizer, com um certo ranço, por conta da figura que existia antes, que era da concordata, que muitas se iniciavam e nunca se encerravam, né? Então existia essa questão, né, a resistência à recuperação judicial. Então se realmente tem que colocar ao final do nome empresarial em recuperação judicial. Então, feito esse pedido, deferiu, publica a relação de credores, então abre um prazo para que esses credores que estejam na lista, eles possam conferir se o crédito que está listado de forma adequada, se o crédito está classificado de forma adequada, se é um credor quirografário, se é um credor com garantia real e outras hipóteses de classificação. E também para aqueles que eventualmente não tenham sido mencionados, possam lá pedir a habilitação do seu crédito. Eventualmente você pode fazer, às vezes você tem um número grande de credores, esquece de um ou outro credor, então aquele que foi esquecido vai lá, pode fazer a habilitação. Então, passada essa fase, no início tem a nomeação também do administrador judicial, que é uma figura importante para o processo da recuperação, né? Principalmente porque é ele quem vai averiguar essas habilitações de crédito. Durante todo o processo da recuperação judicial ele é ouvido, ele dá parecer sobre as contas que são produzidas durante o período da recuperação judicial, então é uma figura muito importante. Então, passada essa fase, deferiu, nomeou o administrador judicial, fez a publicação da relação de credores, concedeu o prazo de fazer habilitações ou de apresentar suas divergências ali aos créditos que foram listados. Passado esse segundo momento, o administrador judicial ele
consolida essa relação de credores e apresenta para o juiz e vai dizer, olha, excelência, a princípio, a relação de credores após habilitações, né, as habilitações, as divergências de classificação de crédito, o quadro de credores que a gente vai estabilitado durante essa recuperação judicial, a princípio é esse. E aí, a partir desse momento, abre-se um segundo momento que é para fazer impugnações, essas impugnações já dirigidas ao próprio juiz, né, após essa relação de credores. E enquanto isso, vai correndo o prazo para que a pessoa jurídica, para que a empresa, ela possa apresentar o plano de recuperação. E as atividades dela não param, ela continua funcionando normalmente. É bom que a gente deixe claro, né, que a recuperação judicial não foi feita para a empresa parar de funcionar e ela continuar somente na justiça, não. Ela continua funcionando normalmente. É feita para a empresa continuar funcionando. Tanto é que é meio que pressuposto o funcionamento que na reforma mais recente se colocou a figura da inspeção prévia, né? Então o juiz, até mesmo antes de deferir a recuperação judicial, ele pode pedir para que se faça uma inspeção prévia para saber se aquela empresa ela de fato está em operação, se não é ali aquela recuperação judicial uma forma de se tentar burlar credores. Então, realmente, a manutenção das atividades é, de fato, um pressuposto para que a recuperação judicial, né, se desenvolva de uma forma saudável. Né? Então, assim, passar dessas fases de fazer o pedido, o juiz deferir o pedido, nomear administrador judicial, suspender essas execuções contra a empresa durante 180 dias e depois publicação de quadros de credores, relação de credores apresentada pelo administrador judicial, fase de impugnação, enquanto essas fases estão acontecendo, em paralelo, a empresa também está ali trabalhando na formatação do seu plano de recuperação judicial. Uma vez estabelecido o quadro de credores, que nem sempre há uma homologação no curso da recuperação judicial, a partir do momento que você vai fazendo essas discussões de quem é credor, quem não é credor, qual é o credor que está sujeito ou que não está sujeito à recuperação judicial, qual é o crédito que é concursal ou que não é concursal. Nessa cena principal aqui você tem uma segunda cena que é da empresa ajustando o seu plano de recuperação e para poder apresentar para uma assembleia de credores que vai ser convocada para essa finalidade, para que essa Assembleia de Credores ela possa avaliar e dizer se as medidas que estão sendo propostas para a finalidade de superação dessa crise são de fato suficientes, se esses credores eles estão de acordo ou não com algumas restrições que possam haver no seu crédito. Então, durante esse período, que todos esses momentos que estão acontecendo no processo, a empresa está se planejando para apresentar esse plano de recuperação. Então, assim, a finalidade da recuperação judicial é justamente essa. Você faz um pedido, tem toda essa tramitação, você desenvolve um plano e traz para os credores. Os credores é quem vão dizer se aquele plano é de fato razoável, uma medida adequada para que a crise que você disse enfrentar lá naquela primeira petição, se esse plano é suficiente para essa operação. Então, aprovado o plano de recuperação judicial, acontece o que a gente chama de novação das obrigações. Então, vamos colocar uma hipótese, sei lá, você tinha um credor quirografário que ele tinha um crédito de 100 mil e o plano propunha a possibilidade de uma dedução de 90%, então se pagaria 10% do valor de face daquele crédito. Então, de 100 mil você vai pagar 10 mil reais, uma vez aprovado, deixa de existir aquela obrigação que era do pagar 100 mil, passa a existir agora uma obrigação que é de pagar 10 mil reais. Então, a aprovação do plano de recuperação judicial na Assembleia de Credores ela vai trazer essa função de reconfigurar as obrigações que a empresa tinha até o momento do pedido da recuperação judicial. Marco citou, pessoal, questão de credor quirografário. Na verdade, é porque os créditos que são submetidos à recuperação judicial, cada um deles tem uma espécie de classificação diferente dentro da recuperação. Né? Então existe, como você citou, os créditos concursais e tal, credores quirografários e tal, que são, na verdade, são classificações, né? Porque isso implica
por exemplo, na ordem de recebimento dos valores, né, Marcão? Por exemplo, quando é aprovado o plano, né, a ordem de recebimento de pagamento, né, você pode falar bem, você sabe bem sobre isso, pode falar um pouco sobre, né? Porque assim, dentre as obrigações que a empresa tem, ela tem obrigações de diversas naturezas. Então, tem as obrigações trabalhistas, tem as obrigações cíveis em geral, e tem as obrigações tributárias, né? Então, dentre as classificações de crédito, você vai ter lá os créditos trabalhistas, que têm condições de pagamento que são um pouco, um pouco mais delimitadas pela própria lei, que estabelece prazo de pagamento mais específico. Que você está lidando com pessoas, né, com trabalhadores, né, com empregados, então presume-se uma vulnerabilidade maior da outra parte, né? Uma pessoa, ela tem menos recursos, né? Então consegue aguentar menos deduções do seu crédito, né? Vamos dizer assim. Justamente. Então você tem os créditos trabalhistas, os créditos quirografários, apesar do nome, né? Um nome estranho, né? Que não é da lida de todo mundo, né? Mas a ideia de crédito quirografário é aquele credor que não tem nenhum tipo de garantia. Então, você comprou de um fornecedor alguns insumos para sua produção, mas ele não tem nenhum bem imóvel que está garantindo aquela compra que você fez. Então, esse é o quirografário, ele não tem nenhum tipo de garantia. E a figura dos credores, dos credores com direitos reais, que são obrigações, né, relações que têm algum tipo de patrimônio que garante aquele crédito. Os credores enquadrados como microempresas e empresas de pequeno porte, que também têm um tratamento diferenciado na lei de recuperação judicial. Então, são essas basicamente as figuras, as classificações que nós temos ali dos créditos na recuperação judicial. Você vê, pessoal, que na verdade toda essa explicação de Marco, ela mostra uma questão grande, assim, né? A necessidade que a recuperação judicial, assim, infelizmente, assim, demanda, porque eu ia falar infelizmente, não é qualquer advogado que consegue lidar com a recuperação judicial. Em verdade, tem que ser algo especializado nisso, né? Então, um corpo jurídico especializado, né, na demanda com relação às recuperações judiciais, porque além de você ter de saber todo o rito, você tem que ter habilidade de negociação e de interlocução com os credores, com o administrador judicial, com o juiz e com a empresa, né? Então são 4 grupos, vamos dizer assim, principais, assim, que você tem que ter essa comunicação, né? Tá sempre estabelecendo uma espécie de negociação, porque acaba, na verdade, em uma negociação, né, essas questões do crédito, e o domínio não somente da lei, mas do que os tribunais dizem sobre a interpretação da lei. Porque, na verdade, hoje no Brasil a gente fica brincando, né? Hoje no Brasil a lei não vale mais, o que vale é o que o juiz diz. Mas que, na verdade, acaba sendo meio que uma verdade, porque às vezes a interpretação de uma lei acaba sendo tão importante quanto ou mais importante que em si o próprio texto da lei. E nesse caso a gente tem uma demanda, a gente tem uma visão muito forte sobre o STJ, né? O Superior Tribunal de Justiça. Vamos dizer, a terceira instância, vamos botar assim bem entre aspas, assim, né? É um tribunal superior, mas que ele dá muitas palavras finais com relação a certos entendimentos da lei, né, Marcão? Uhum. Realmente, assim, na recuperação judicial, é um tipo de demanda que é diferenciada porque realmente não é aquela demanda que você inicia, você dá entrada na petição, a outra parte apresenta a defesa, você se manifesta, o juiz dá uma sentença, você recorre, o processo... Não é um rito comum. Né? Então, assim, demanda vamos colocar um traquejo, né, um pouco maior, porque, de fato, é preciso uma habilidade negocial, né, porque você está chegando para um grupo de pessoas e está dizendo, olha, para que eu consiga seguir adiante, eu estou propondo isso aqui para vocês, para que vocês possam compartilhar desse risco, para que minha atividade consiga se manter, dar frutos e eu possa retornar de alguma maneira algum desses frutos para vocês, lógico, com algumas condições, com alguns abatimentos de crédito e diversas outras possibilidades de recuperação. Então, assim, é algo que demanda, de fato, uma especialidade maior, ainda mais porque, numa hipótese, por exemplo, de uma rejeição do plano de recuperação,
o caminho é a falência. A gente sabe, e a figura do empresário, no geral o empresário brasileiro, e como a recuperação judicial ela envolve ali sonhos, né? Porque você pensou no negócio, desenvolveu aquele negócio, de alguma maneira ele teve momentos áureos e que por alguma questão macro, micro, regional, chegou num momento de dificuldade e você está correndo o risco daquele negócio não ir adiante. Então, é preciso ter esse tino para poder entender, olha, não é somente olhar números e propor um plano que às vezes você pode não acreditar nele. Então, é preciso ter esse cuidado nessa negociação e nessa negociação, porque justamente se está em jogo ali o sonho de um empresário, de um grupo de empresários, né? E aí você indo para a falência, que hoje, felizmente também, principalmente depois da reforma que houve recentemente na Lei de Recuperação Judicial e Falência, também já não é mais aquele bicho que se pintava até algum tempo na falência como algo absurdo. A gente pelo menos caminhou bem com a reforma que houve recentemente, mas falir é algo que ninguém deseja, né? A gente pretende sempre se manter ali em atividade. E com relação a essa questão sobre o trabalho com a legislação, realmente, em diversas áreas, a legislação em si, aplicada ela puramente, ela já não funciona bem, e na recuperação judicial também não. Então, a participação da jurisprudência, né, da opinião que os tribunais têm sobre o assunto é cada vez mais presente, mais relevante na prática do direito como um todo. E na recuperação judicial, a figura do STJ, de fato, é muito importante. Tanto é assim que, por exemplo, se não fosse construções jurisprudenciais e com participação com a última palavra na matéria pelo STJ, por exemplo, clubes de futebol não estariam pedindo recuperação judicial, né? Então, a jurisprudência tem essa função de dar vida ao texto da lei, né? A jurisprudência é a lei ali em vivência. Então, é muito importante. Então, além de ter esse domínio com a lei em si, mas também ter essa capacidade, ter essa atualização com o que os tribunais têm pensado e têm decidido sobre o tema, e em especial o STJ. É legal. Agora, existe uma questão muito interessante sobre a recuperação judicial, né, que eu queria que o Marcão falasse um pouco, que na verdade existe uma possibilidade prévia à recuperação judicial, não é verdade?